Maxi Golo, M-A-X, Golo com 2 L, G-O-L-L-O. 6/8/29. E o meu pai era um alfaiate no interior, aonde ele era conhecido como Talho de Ouro. A tesoura, ia fazer, só trabalhar, só fazia ternos para juiz, prefeitos, aquele pessoal melhorado da cidade. Quando eu era muito criança, ainda chegou querer que eu seguisse a profissão, ainda cheguei a fazer um chuleadozinho numas calças. Sempre acompanhei muito o meu avô. E era um homem muito forte. Ele foi o Espírito Santo naquela época, abriu uma fazenda no meio do mato, da mata virgem, não tinha nenhum trilho, não tinha nenhum caminho para passar. Ele foi passando aquilo com o empregado dele, com foice, facão, fazendo uma picada, e abriram a fazenda. A minha infância até os 13 anos foi no Espírito Santo. Não tive uma infância muito boa, muita dificuldade, tá entendendo? Eu vinha a ser, a minha estrela veio a brilhar aqui no Rio de Janeiro. Trabalho desde 8 anos. Com tudo, na roça, trabalhei com tudo. Eu trabalhei cortando arroz no brejo, eu trabalhava muito na fazenda, eu gostava, criança, gostava de ajudar, né? Vim com 14 anos para o Rio de Janeiro. Eu fiquei aqui, continuei aqui. Tinha parente, eu tinha um irmão do meu pai, ele era madeireiro, tinha depósito de madeira, recebia madeira, navio de madeira. Eu fui trabalhar com um tio meu num armazém. Trabalhei muito comecei a minha vida ali, nesse armazém, Padre Miguel. Moça Bonita, era Moça Bonita, né? Onde foi a minha faculdade, o embigo no balcão. Eu trabalhava vendendo cachaça, vermute, conhaque, manteiga, panela, coisas todas, venda de roça. Antigamente, Bangu era uma roça. Quando eu cheguei, era tudo muito atrasado. Bangu e Realengo, que você conhece, Padre Miguel, que era a Moça Bonita naquela época, era a época das bicas d'água, tinha bicas d'água, não tinha água encanada quase que em lugar nenhum. Não tinha transporte. O transporte naquela época era muito precário. Tinha o trem andava feito sardinha na lata já naquela época. Tinha algumas empresas onde os ônibus eram todos importados, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Mecânica muito pesada, era difícil, reposição de peças, etc. As empresas não andavam bem naquela época, quase todas elas não andavam, nem sempre andavam bem. Para a gente ir para Bangu, daqui do centro, tinha 3 opções só, não tinha Avenida Brasil ainda. O trem era a melhor condição, é a única que tinha praticamente, era o trem. Eu trabalhei dirigindo caminhão, fazendo tudo quando foi tipo de transporte aqui no Rio de Janeiro. Transporte de feira, fazer mudanças, fazendo aterro para pessoas tudo isso. Depois eu comecei a trabalhar com material de construção, eu era fornecedor bem sucedido na minha vida ali. Porque o gerente da firma, ele era muito neurastênico e nervoso, estúpido, e ninguém aguentava trabalhar com ele. Mas eu, com vontade de ficar bem na minha vida, com muita vontade de ganhar dinheiro, eu achava ele maravilhoso, mesmo ele me xingando e me apertando, porque ele me apertava para eu trabalhar. Foi muito melhor, tudo melhor. Aqui em Bangu eu comecei a progredir, comecei a evoluir, trabalhar muito, tá? E comecei a namorar.
Namorei uma moça muito bonita, muito direita, muito certinha, porque eu falei com ela que só ia casar o dia que nós estivéssemos na nossa casa. Montei a casa, e aí nós nos casamos no dia 10 de dezembro de 55. Estamos casados há 53 anos. Aí surgiu a minha entrada no transporte de passageiro. Era muito precário, existia lotações. Cascadura Bangu, Senador Camará, não sei o quê, Campo Grande, Bangu, não sei aonde, e aqui, por aqui todo, né? E as lotações eram muito precárias, as lotações da gasolina, Ford, Chevrolet, Studebaker, aquelas coisas de 14 lugares, outros de 20, mas muito precários, né? E eu entrei com a primeira lotação meu, assim que a Mercedes-Benz veio para o Brasil, que deu esse avanço nessa parte de transporte aqui. Ela fez o primeiro caminhãozinho Mercedes-Benz de 6 toneladas. Desse caminhão, nós começaram a fazer as lotações Mercedes-Benz, diesel, com chassi, 20 lugares, lindo, bonito, bacana, e econômico, seguro. E eu comecei com uma lotação desse novo, comprei a prestação, e comecei com essa lotação e fui muito bem sucedido no transporte. Eu comprei a lotação, o chassi em São Paulo, ainda não tinha praticamente aqui no Rio. Eu comprei o chassi em São Paulo e encarrocei na carroceria Pilares. Essa lotação, comecei a trabalhar e ganhar muito dinheiro. Era um negócio muito bom mesmo. E logo, imediatamente, com muito pouco tempo, eu fui fui para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Eu cheguei a ter 5 lotações. Era individual, só podia ter um no nome da pessoa. Botei um no meu nome, do meu irmão, do meu cunhado, não sei quem, do outro irmão, tinha 5 lotações. Aí eu já não dirigia mais, porque eu não tinha tempo de dirigir. Eu fazia manutenção dos carros, eu fazia recebimento de férias, fazia essa coisa toda, né? Nas lotações eu era o único dono. Antigamente, não é como hoje, que fazem tudo fora da lei com facilidade, igual está o transporte hoje. Antigamente não podia. Essas lotações vinham a bisturi, para emplacar tinha uma dificuldade monstruosa para se emplacar uma lotação. Mesmo com a necessidade do governo de fazer transporte, era difícil. A gente abria a lotação, abria o que é? Abria a velocidade. A gente sabia fazer na bomba injetora, abria a velocidade para correr mais, porque tinha que ser limitado a 55 quilômetros. É muito pouco 55 quilômetros, um carrão bom daquele. E o passageiro também tem pressa. E de vez em quando vinha os policiais não sei como é que chama, era na Praça Tiradentes naquela época, aquela polícia de trânsito civil, guarda civil de trânsito, de perneira, roupa verde, de cap, né? Bom, muito rígidos. Eles tinham uma rodinha de bicicleta com um velocímetro e botavam no estribo do carro e mandavam de correr. Estava com mais de 55 e ia preso. Então, era fiscalizado, era muito fiscalizado. Não tinha empresa de lotação, as lotações eram individuais. E realmente essas lotações, embora bons, organizados, legalizados, pagando o tempo tudo direitinho, eles foram, como se diz, foram ruinosos para as empresas de ônibus que existiam. Porque as empresas já eram precárias, os ônibus já eram ônibus, muito conforme eu falei, ônibus muito importados e peças caras e com dificuldade. Então, essas lotações aí ainda prejudicaram muito essas empresas. E foi uma pena acabar, porque eu tinha 5 lotações, eu tinha 10 montes de dinheiro por dia.
Os motoristas, nós todos, donos de lotação, trabalhávamos em regime de comissão. Não tinha carteira assinada, não tinha INSS, fundo de garantia, não tinha nada. Então, trabalhava no regime de comissão. Era 10, 15, 20% da férias bruta que eles faziam. Eles mesmos faziam as férias, eles que diziam quanto foi, eles diziam quanto é que foi feito de férias. Eles tiravam a comissão dele, abasteciam o carro com óleo diesel, dava o carro abastecidozinho, passava para o colega, pegava a férias, o restante, amarrava ali junto com a nota do posto, com a continha da comissão dele, amarrava ali com elástico e deixava guardado. Então eu tinha 5 montes de dinheiro de manhã e 5 de noite. Eu sei que foi um negócio muito rendoso, ótimo, maravilhoso. Se não acabasse, teria sido até bom. E aí veio o governador Carlos Lacerda, que eu considero um grande governador, aquele homem, um grande empreendedor. Foi inteligente. Ele acabou com lotação individual, baixou um decreto, não pode ter mais. Só pode ter empresa de lotação. Aí alguns de nós ficamos, os outros todos saíram fora com medo de empresa. Então, alguns de nós ficamos, os que estão aí hoje, praticamente. Em 1962, eu fundei a Autoviação Bangu, em Bangu. Eu fundei essa empresa. Eu com mais um grupo, com nossas lotações. E começamos a trabalhar e logo o governador acabou com empresa de lotação. Primeiro ele acabou com o empresa, depois ele acabou com a empresa de lotação, só pode ser ônibus. Porque ele foi muito inteligente, foi muito empresário nisso. Porque se ele não acaba com lotação, mesmo empresa, e virava um caos. A população estava crescendo muito, a obra, as indústrias. Aí veio a Avenida Brasil, veio Maracanã, veio isso, veio aquilo, os conjuntos habitacionais, aquela coisa, a coisa estava explodindo. E nós, quem era trabalhador, como eu e outros que ficaram no transporte, também ficou de vida. Cada uma medida que o governo tomava também era melhor para a gente. Ele forçou, o governo nos forçava muito para a gente também crescer. Ele precisava que a gente crescesse. Na época que acabou a lotação, foi difícil começar com o ônibus. Nós não tínhamos crédito, nós não tínhamos conhecimento. Foi muito difícil para a maioria de nós. 2 ônibus primeiro usados, transformei uns 3 ou 4, 2, 3 ou 4, comprando uma longarina, usando o motor do lotação, diferencial, caixa de mudança, botando um radiador novo, coisa, e mandei encarroçar ônibus, com um troço mais ou menos, para começar. E começamos a aparecer, né? Começamos a ter crédito, a comprar. Quando foi a primeira empresa de lotação, já foi com sócio. A segunda de ônibus, quando acabou a lotação, foi com sócio também. Depois dos sócios foram saindo aos poucos, nós fomos comprando. Está entendendo a parte deles. A minha empresa de ônibus sempre foi Cascadura Bangu. Eu montei a empresa, quando eu montei foi Cascadura Bangu. Já fazia com lotação, eu montei a empresa de ônibus Cascadura Bangu. Com o crescimento, foi fazendo Cascadura Bangu, Cascadura Senador do Camará, Cascadura Jardim Novo Realengo. Aí foi aumentando. A primeira garagem minha, quando eu montei a empresa, era num posto de gasolina, numa sala envidraçada que ele tinha virada para Rio São Paulo ali. Logo eu comprei um terreno que era um galinheiro, um negócio de galinha, na Francisco Real. Tinha um galpão, a gente usou aquele galpão para começar, né? Foi ali que ia secretário de transporte ali, me pedir para botar mais ônibus, que o governador estava apertando para nós botarmos mais ônibus. Quando eu comecei a fazer aquela linha de Cascadura, Jardim Novo, Realengo,
que o bairro estava crescendo muito, Capitão Teixeira, aquilo tudo ali. Eu tinha um jipão 3/4 velho do Exército, todo amarrotado. É com esse jipão que eu pegava com algum funcionário meu lá da empresa, sábado e domingo, às vezes, pegar entulho em algum lugar, nas ruas, tá entendendo? Negócio de entulho de obra, essas coisas assim, para ficar jogando nos atoleiros lá do Jardim Novo Realengo, Capitão Teixeira, para os ônibus passarem. Que também houve muitas vezes que a gente também tinha que ir lá puxar com esse jipão o ônibus que estava atolado. Quando nós tínhamos lotação, ainda chegamos a pegar um pouco de paralelepípedo lá em Bangu, chegamos a pegar ali na Intendente Magalhães, era encascalhada, um pedaço, logo depois asfaltaram, não me lembro quando, mas logo asfaltaram. Aí foi o seguinte, eu te falei que cheguei a 25 ônibus, depois o governador baixou um decreto que o mínimo de 60 ônibus. Foi difícil a gente chegar, mas chegamos. Eu comprei, me lembro, 2 empresinhas pequenas. E depois de 60 ônibus, nós não tínhamos trégua, acompanhando a política de governo. Veio o decreto de 120 ônibus, chegamos a 120 ônibus. E assim veio vindo. Ultimamente, a última teve um governo onde estava com um projeto pronto, até o decreto pronto para o secretário assinar, de 240 ônibus. 240 ônibus a gente não ia aguentar. Não chegou a sair esse decreto de 240 ônibus, mas isso sai, não sai, nós todos procuramos nos proteger. Aonde nós fizemos uma fusão, a Aviação Bangu fez uma fusão com a Aviação Andorinha. É uma outra empresa do mesmo tamanho, do mesmo porte, com umas linhas mais ou menos idênticas, mais ou menos do mesmo faturamento. Então fizemos uma sociedade, fizemos uma fusão. Daí ficou a empresa de 240 ônibus, que depois chegou a 270 e poucos ônibus. Depois dessa fusão, depois de 11 anos dessa sociedade, nós desfizemos dessa sociedade. Nós fizemos uma cisão, voltamos, cada um ficar com a tua ali. Essa cisão foi mais ou menos em 2001, parece, 2001. Aí eu fiquei no mesmo lugar onde eu tinha Aviação Bangu, na mesma garagem que era da Aviação Bangu, mas com o nome de Aviação Andorinha. Por quê? Na hora o meu sócio me perguntou: Max, você fica aonde você quiser, você pode escolher. Quer ficar com a Bangu, quer ficar com a Andorinha? Falei, vou ficar lá onde eu era mesmo, na rua Boiobi, lá em Bangu, mesmo com o nome de Andorinha, porque a Andorinha estava lá. E nós fizemos essa cisão em 2000, 2001, mais ou menos. Com o fracasso das empresas da Zona Oeste, a minha empresa aqui fracassou também. A minha empresa, que era uma galinha dos ovos de ouro, virou uma coisa deficitária com as Kombis. Kombi. O nosso caso aqui na Zona Oeste é Kombi, não é van, é Kombi. A pior coisa que tem é a Kombi. Minha empresa aí começou a fracassar. Eu comecei a reinvestir na empresa. Eu vi que eu ia ficar pelado, sem nada, devolvendo tudo para a empresa. E isso agora, em 2004, eu passei, então, eu vendi a empresa em 2004. Eu não vendi. Eu consegui uma pessoa muito boa, um homem novo, um cara muito aventureiro, um cara muito organizado, um cara muito trabalhador,
que tem várias empresas, que se dispôs a me comprar essa empresa. E eu vendi essa empresa para ele, mas ele só comprou se eu assumisse o passivo. E como a empresa vinha muito mal, estava com um passivo que eu mesmo não sabia que era tão grande. Eu não pensava que fosse tão grande. É o passivo fiscal, o passivo trabalhista e o passivo fiscal, trabalhista e civil. O passivo civil é o menos problemático. O passivo fiscal foi o pior. Depois também o trabalhista também. Porque os empregados também, quando veem que a pessoa está saindo e tudo, começa a reclamar, porque não tem que reclamar do tempo retroativo e complica. Como eu vendi a empresa e assumi o passivo, o dinheiro que eu vendi a empresa, a gente faz a confrontação todo mês, tudo que se paga, tudo que a empresa paga, o passivo e tudo que ele tem que receber. Eu vou ter que ficar ainda algum tempo pagando o passivo da empresa, para poder... Esse é o ônus que eu vou ter para sair dessa empresa inteiro. Vou ter que estar ainda pagando passivo trabalhista e passivo fiscal por algum tempo mais. E estou muito satisfeito de ter saído dela. E eu rezo todo dia para o comprador. Peço a Deus que ajude a ele, que ele consiga sobreviver. Agora, o transporte de hoje é Kombi. Vocês vão na Zona Oeste, vão em Bangu, vão em Bangu, vão em Campo Grande, Santa Cruz, vocês veem o absurdo que tem a desorganização de transporte hoje no Rio de Janeiro. Ao ponto do nosso prefeito, ultimamente, vocês todos viram, queria fazer uma licitação aqui no Rio de Janeiro só no filé mignon, aqui na Zona Sul. Nem falou em Zona Oeste, porque sabe que ninguém vai querer nada de lá. E com isso, eu que fundei a empresa em 1962 e amava ela e trabalhei esses anos todos nela e estava enraizado, uma coisa linda. A empresa está lá hoje para vocês verem na Rua Boiobio, 1992, em Bangu. Vai lá ver que empresão, ver as instalações, que espetáculo que tem. E eu praticamente perdi para as vans. Fizemos essa cisão, porque o negócio já não estava valendo mais nada. Estava caminhando para não valer mais nada. Como não está valendo nada as empresas da Zona Oeste. A aviação do Senhor do Bonfim eu comprei em 1984, comprei em 84. Os corretores me procuraram, me assediaram para comprar essa empresa. Eu também sempre fui muito aventureiro e tinha condição, achei fácil comprar. E comprei a empresinha do interior, já com ideia de deixar ela organizadazinha, né? Era uma empresinha pequena, o Angra estava muito pequeno ainda, e eu comprei aquela empresa caindo aos pedaços, tinha 27 ônibus em péssima situação, uma garagem horrível. Eu comprei, eu nunca operei aquela empresa, né, por muito tempo. Eu deixei ela mais organizada depois que eu tomei a frente dela, de 2004 para cá. Hoje é uma empresa exemplar, uma empresa de 130 ônibus, certificada com o ISO 9001, a primeira empresa no estado do Rio de Janeiro a botar funcionando a bilhetagem eletrônica. Essa empresinha minha lá. Eu tenho uma filha que trabalha comigo, ela pesquisou junto com o gerente, viajou das empresas aí do interior de São Paulo. Eu tive 12 anos com o PT, tive 3 gestões, logo assim que eu comprei, entrei com o PT. Tive 12 anos com o PT, prefeitura do PT.
Não tenho o que reclamar do PT. Mas, infelizmente, as vans começaram a surgir e a empresa só deslanchou depois que o Fernando Jordão entrou, o prefeito Fernando Jordão entrou, e ele acabou com as vans. Ele tentou negociar muito com as vans, mas as vans não queriam organização. E ele acabou com as vans, baixou um decreto, ele é super respeitado lá em Angra, e teve ano de eu comprar 30 e poucos ônibus novos. Vou fazer 80 anos do ano que vem. Não ando tão bem de saúde, né? Porque com essa idade a gente sempre tem algumas coisinhas. E estou indo segunda-feira para Angra e estou voltando sexta de noite. A minha mulher fica sozinha aqui, com a mesma idade que eu tenho, e eu fico sozinho lá, com o empregado. Lembra? Trabalhei com ficha. Trabalhei com ficha na lotação, trabalhei com ficha nos ônibus, assim, que eu fundei em 1972, 73, 74, 75. Tinha cobrador, ele tinha umas caixas de ficha, 500 fichas, saía de manhã e ele ia vendendo ficha vermelha, branca, tinha muita seção e muita tramóia também. E eles vendiam essas fichas. O passageiro botava na caixinha, o motorista fazia assim para ela cair, muitos faziam o que botavam, não botavam, tinha gente que tinha coleção de fichas, era muito atrasado, era uma bagunça danada. E vestia até com papel, né? Calãozinho, torniquete, papel, com papelzinho. Um monte de andava cheio de papel caído ali, assim. Tá bom, era muito precário o serviço, né? Não, eu andei em ônibus no Rio de Janeiro, eu não tinha nem, pensava em ter transporte, eu era garoto, da gente pegar o dinheiro e botar na caixinha coletora. O cara não tinha como conferir nada, botava um tom de moedinha lá e ele não tinha como conferir. Vê como é que era a coisa. E como o bonde, o Light estava doido para largar o serviço de transporte de bonde, porque ela tinha um prejuízo enorme com o bonde. Ninguém pagava bonde. E os poucos que pagavam, como é que chama, né? Motorneiro, aquele cara que recebia, era um para Light e 5 para ele. Era assim. Que todo mundo está botando câmera nos ônibus, né? A gente não pode falar que é para vigiar para o cobrador e o motorista não roubar. A gente não pode falar isso. A gente está botando câmera nos ônibus para evitar assalto, evitar essas coisas. Entendeu? Os ônibus hoje, aqui no Rio de Janeiro, já tem 3 câmeras dentro dos ônibus. Tem uma enfocando o cobrador, uma focando, parece que a porta traseira ou dianteira, e uma focando a frente para ver o trabalho que ele faz, se ele deixa o passageiro a pé, se ele levanta o sinal, essa coisa toda. A minha empresa não foi, a Aviação Bangu não foi encampada, mas a Transportes Oriental, nós tínhamos comprado 40%. A Bangu era dono de 40% da Transporte Oriental, que foi encampada, que era uma big de uma empresa exemplar. Ela foi encampada, a Transporte Oriental, onde a Bangu era dona de 40%. Ou melhor, a Bangu era a maior dona da Oriental, porque tinha vários sócios. Eu acompanhei de perto e tive muito medo de ter encampado também com a Bangu. Foi uma coisa política de autoridade, de governo desastrosa, né? Encampou essas empresas e fez aquela CMTC, CTC. A CTC veio com um monte de ônibus novos, garagens novas, enormes, Benfica, não sei aonde, Pescadora, um monte de ônibus novos e coisa maravilhosa, um investimento maluco daquele, que aquilo virou tudo um ferro velho, desorganização. Ninguém trabalhava, sumiu com tudo, sumiu o pneu, sumia motor, sumia caixa de mudança, um monte de carro, acabou
essas empresas encampadas e a CTC também, acabou com a maioria dos carros nos cavaletes ou caído pelo chão lá. Foi uma coisa desastrosa isso. Depois veio outro governo, né, e devolveu as empresas, né, o governo seguinte. Foi, infelizmente, a política faz isso, né? O governador Brizola foi um grande governador, ele nos fez aí essa linha vermelha junto com o governo federal, ele tomou várias providências boas, ele foi um dos governadores que mais investiu na educação, ele fez esse CIEP, coisas maravilhosas, nunca teve no Brasil uma coisa tão bem feita como o CIEP, feito pelo Brizola. Muito bom o CIEP, uma coisa muito bem construída, uma coisa exemplar. Isso ele fez de bom, fez muita coisa boa. Ué, ninguém dá nada. Ninguém dá nada a ninguém. O supermercado não dá nada a ninguém. Fábrica de automóvel não dá nada a ninguém. As lojas, ninguém dá nada a ninguém. Nenhum de nós trabalhamos de graça para ninguém. E funcionário público não trabalha de graça, nem ganha. Os políticos gostam de ganhar dinheiro. Ninguém dá nada. Agora, por que gratuidade? Porque é fácil dar o que é dos outros. Não tinha que ter gratuidade. Não tem que ter gratuidade. Tinha que ter uma passagem muito mais barata, porque quem paga essa gratuidade não é o empresário. O empresário não tem que sobreviver. Vai aumentando cada vez mais a passagem. Quem paga essa gratuidade é o trabalhador, é o sofredor, o que mais trabalha, o que trabalha, que carrega no Brasil nas costas. Aí. É o operário. É o menos favorecido, é o que paga, é o que anda de ônibus, porque quase todo mundo hoje também tem automóvel. A criação do Vale do Transporte obrigou o patrão a pagar a passagem dele, ajudou muito. Ajudou muito. Antigamente, ele que tinha que pagar a passagem dele. Com o Vale do Transporte hoje, todos nós temos que pagar. Se você tiver uma empregada doméstica em casa, você tem que pagar a passagem dela. Se não tivesse Vale do Transporte, todo mundo pagava em dinheiro. O Vale do Transporte, quando ele foi feito com papelzinho para o ônibus, foi um desastre. Porque aquele papel era uma moeda paralela. Entendeu? Não era bom para o ônibus, não. Nós sentimos muito. E melhorou com a bilhetagem eletrônica. Era interessante, porque foi o primeiro lotação novo meu na linha, primeiro lotação Mercedes novo na linha, bonito. E as professoras, tanto para ir, elas passavam 1, 2, 3, 4, 5 lotações, até chegar o meu. Quando chegava o meu, elas entravam aí, aquelas 20 moças, que ia florido, lotação. Eu ficava danado da vida. Eu não gostava, por quê? Porque não era interessante para mim, não era pinga-pinga. É interessante pegar outros tipos de passageiros que renovava, salta no Realengo, vai até na Malé, pega na Malé, vai até no Valqueire. Essas pegavam de ponto a ponto. Para mim era dá lá. Mas eu não fazia cara feia, nem fazia nada também, não. Está entendendo? E essa é uma passagem da lotação. Elas davam preferência, porque era o único lotação novo na época. Naquele tempo, o passageiro é muito amigo da gente, né? A gente passa a conhecer quase todos, pelo menos de vista e tal. E a deficiência de transporte era grande, e a gente fazia até alguma coisa que beneficiava o passageiro. Por exemplo, a fiscalização era muito rígida. Você não podia carregar gente em pé, lotação não podia levar ninguém em pé. E a fiscalização te inscrevia, você passava com gente em pé e era multa, dava apreensão. Na hora do pico, de manhã cedo, principalmente, e à noite, o cara doido para o cara atrasar para pegar o serviço. Porque normalmente o cara ia de Bangu para Cascadura, ou da Malé, de algum lugar para Cascadura, para pegar outra coisa para Sãs Pena, ou para a cidade, para pegar outra. O cara pegava 2 conduções, 3 conduções. E tinha pressa.
E eles ficavam, principalmente a rapaziada assim, mais nova como vocês, eles ficavam no ponto, um ponto assim, né? A gente passava com lotado aceso, né? Aí de longe eles passavam e faziam assim pra gente, assim, vou abaixadinho, vou abaixadinho. Até parava para pegar uma abaixadinha, entrava todo mundo. Pá, 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 pá. Aquele corredor ia lotadinho, tinha abaixadinho ali. Mas eu trabalhei igual um monstro a vida toda. E depois, quando comecei com o ônibus, mesma coisa. Chegasse lá em casa, eu já de roupinha limpa para dormir, 10, 11 horas da noite, no princípio da empresa. Seu Marcos, o carro tal tá com assim assado, a embreagem, tem que trocar a embreagem, o Lorival já foi embora. O Lorival não aguentava mais, pois já estava morto e cansado, não ia mandar buscar mais ele em casa. Eu ia para lá e trocava, arriava a caixa de mudança do carro e trocava o platô de embreagem, trocava a embreagem, o disco de embreagem e tal, montava para o carro sair de manhã cedo. Eu e a maioria desses meus colegas que estão aí hoje de ônibus sempre trabalharam muito, 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 muito mesmo. Eu fui diretor do sindicato, fui diretor tesoureiro do sindicato 30 anos. Não, eu nunca tive problema, porque o tesoureiro, ele só tem ocupação e responsabilidade com o negócio de dinheiro do sindicato, que é muito sério. É um dinheiro de todo mundo. Então, isso a gente tinha que ter cuidado, né? Mas sempre quando tinha que se fazer algum investimento com o dinheiro do sindicato, era tudo decidido pela diretoria e mais ainda alguns empresários influentes. Então, nunca tive problema não, né? E hoje eu tenho fazenda no Mato Grosso do Sul até hoje. Mas eu também era diretor tesoureiro do sindicato. Então, para me afastar era uma dificuldade. E eu, quando me afastava, 8 dias, 10 dias, até mais às vezes. Eu tinha espécie de um gerente que nós tivemos aqui também, o senhor Hermando. Ele começou com o sindicato na Rua do Carmo, o senhor Hermando. E ele era um cara tipo aquele gerente de estação do tempo antigo, muito honesto, muito direito, muito rígido. Então ele me ajudava muito. Quando eu me afastava, eu deixava talões de cheque, assinado, entregue a ele. Quando eu chegava, ele botava em cima da mesa todos os recibos, todas as notas fiscais, e eu, no canhoto do cheque, eu ia conferindo e checando. Então, eu tinha um trabalho danado com isso. Então, eu quis sair, eu acho que eu tinha dado a minha contribuição com 30 anos, depois a minha idade também foi chegando, e estava na hora também, né? Eles acabaram concordando. Né? Eu acompanhei a política do transporte todo do Rio de Janeiro. Eu e nós todos de ônibus trabalhamos transportando o progresso do Rio de Janeiro, é verdade. Nós transportamos o progresso do Rio de Janeiro durante esses anos todos, até a gente chegar onde eu cheguei e ficar com essa idade.